Um grande abraço, pessoal, tudo de bom para vocês. Vamos seguindo aqui nas nossas aulas, ainda em relação ao assunto Segunda Guerra Mundial. Nós vamos abordar aqui essa fase final da guerra e comentar com vocês, para que vocês compreendam, para que vocês entendam algumas consequências que ficaram da Segunda Guerra após o seu final, né? Nós já vimos em aulas anteriores que num primeiro momento a guerra se inicia lá em 1939, né? Então nos 2, 3 primeiros anos a gente tem o eixo que é comandado, o grupo eixo comandado pela Alemanha, pelo nazista Hitler. Ele tem bastante avanços dentro da Europa, né? Então ele conquista novos povos, novos territórios, né? Anexou antes a Áustria, seu território, mas avança muito sobre a Europa. Só que num determinado momento ele começa a declinar. Foi numa batalha quando Hitler tentou invadir a União Soviética, a chamada Batalha de Stalingrado. Hitler perde ali essa luta, essa batalha, e dali em diante ele começa a perder a guerra, né? Até que vai desencadear em determinado momento que os alemães, a União Soviética, os alemães, a Inglaterra, com apoio dos Estados Unidos, acabam cercando até invadir a Alemanha e dominar a Alemanha e praticamente colocando fim aí à Segunda Guerra. Hitler se suicida, ele se fecha lá nos seus esconderijos com a sua esposa, né? Mas temendo o pior, temendo realmente a derrota e o que poderia acontecer, se sentindo acuado, Hitler com sua esposa acaba suicidando. Na Itália, Benito Mussolini também foi morto por próprios italianos, que eram considerados inimigos do regime fascista, do próprio Mussolini. Então os dois grandes líderes do eixo, daquele momento do início da guerra, Benito Mussolini, italiano, do fascismo, Hitler, grande nazista, grande líder da Alemanha, um líder negativo, mas foi um grande líder dentro da Alemanha. Os dois acabaram morrendo, né? Então a Alemanha finaliza a guerra, como também finalizou a primeira, sendo responsabilizada, sendo colocada contra a Alemanha diversas sanções, diversos impedimentos, diversas determinações contrárias ao seu desejo, né, mais uma vez. E quem mais uma vez se saiu muito bem foi os Estados Unidos, porque a guerra ela ocorre na maioria do tempo na Europa. Então, embora os Estados Unidos tivesse participado, colocou dinheiro, mas o seu território mesmo ficou intacto, né? E já era uma potência e se tornou mais ainda depois da Segunda Guerra. Uma outra potência também forte era a União Soviética, né? A antiga União Soviética, naquele momento, que aqui no nosso país era simbolizado pelas letras URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fazia parte a Rússia, que é o país atual, mas uma série de outros países que eram todos unidos em volta do comunismo naquele período, que é chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois disso, eles acabaram se separando aí alguns anos mais tarde, mais recentemente. Mas naquela época a União Soviética era muito forte, né? Com o final da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez a Europa fica toda destruída. E os Estados Unidos começam a financiar isso, mandar dinheiro, financiar. E ofereceu também essa ajuda à União Soviética, que não aceitou. A União Soviética tinha um sistema socialista, comunista, de se viver, de se levar as organizações governamentais à frente. E já os Estados Unidos era o sistema capitalista. Então, pós-Segunda Guerra, o mundo ficou dividido em um lado, União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos. De um lado, socialismo, de outro lado, o capitalismo, né?
maneiras diferentes de se pensar o governo, as finanças, né? E disputaram muito espaços e, entre aspas, a cabeça do ser humano depois da Segunda Guerra. Uns querendo que o socialismo fosse a hegemonia mundial, outros querendo que fosse o capitalismo a hegemonia mundial. Nós tivemos nesse período a chamada Guerra Fria. O que é essa Guerra Fria que se fala? Que assim, nunca se teve uma guerra propriamente dita de armas, de fogo, de sangue, de lutas entre Estados Unidos e União Soviética. Mas havia sempre aquela guerra de ideologias, aquela guerra de pressão, aquela guerra de pensamentos, aquela guerra de querendo se declarar guerra um ao outro, mas que nunca aconteceu. Então isso a gente chama de Guerra Fria, quer dizer, não teve armas, não teve fogo, não teve derramamento de sangue, mas sempre aquela picuinha entre os dois países, entre as duas nacionalidades. Repito, um defendendo o socialismo, né, o comunismo, outro defendendo o capitalismo. Ideias diferentes, mas que cada um desses países queria avançar cada vez mais mundo afora. E o mundo ficou dividido dessa forma, tanto é que a Alemanha, depois da Segunda Guerra, ela ficou dividida em duas partes. Uma Alemanha oriental, do lado socialista, e a Alemanha ocidental, do lado do capitalismo, né? O chamado Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim, foi construído ali na cidade de Berlim após a Segunda Guerra, que separou a cidade de Berlim em dois lados. Um lado seria capitalista, o outro seria socialista. E esse Muro de Berlim simbolizou essa divisão do mundo em duas ideologias e simbolizou a chamada Guerra Fria por muito tempo. E isso só veio a se reverter anos mais tarde, quando o Muro de Berlim foi derrubado. Eu cito aqui num dos textos que a guerra ela resultou em fortalecimento de sua posição imperialista e economia, isso no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não foi atacado e, portanto, não teve consequências, como, por exemplo, a degradação do seu território. Nesse período também, a Itália, que havia lutado ao lado da Alemanha, Hungria, Bulgária, Romênia, Iugoslávia, eles terminam com a monarquia, que era uma monarquia forte que existia nesses países, e acabam adotando o regime republicano. Depois vocês têm aí países libertados pela União Soviética, como a Polônia, a Hungria, Tchecoslováquia, que passaram à esfera soviética, ou seja, a uma influência soviética, enquanto os demais países continuavam com a social-democracia, que era o lado do capitalismo, né? Um detalhe que vocês vão ver aí, que muita gente fala em relação à Segunda Guerra, foi a Alemanha que foi imposto os chamados 4Ds. O que vem a ser esse 4D? Desmilitarização, democratização, desarmamento e desnazificação. Ou seja, eles tinham que eliminar o nazismo. A parte militar, eles tinham que reduzir quase a zero, voltar a uma democracia, tá? E desarmar, parar de produzir armas de guerra, parar de produzir e comprar armas de outros países. Foram as leis impostas, as duras penas impostas à Alemanha, que mais uma vez aqui na Segunda Guerra foi responsabilizada também pelo andar, pelos gastos todos que todos tiveram na guerra. Eu comentei anteriormente que Hitler cometeu suicídio com a sua esposa, que ficou resguardado dentro do seu esconderijo, lá na Alemanha. Chegaram os soviéticos, chegaram os ingleses, e ele, temendo o pior, acabou suicidando-se com a sua esposa. O resto dos nazistas, aqueles terríveis generais, comandantes, que junto com Hitler, né, comandou o Holocausto e uma série de outras barbaridades contra a humanidade, esses foram muitos julgados num tribunal chamado Tribunal de Nuremberg, né, e muitos foram condenados a mortes, muitos foram enforcados, muitos tiveram condenados à prisão perpétua.
Um outro fator que marca muito fortemente e até hoje a Segunda Guerra Mundial, o seu fim, quando a gente tem o lançamento de 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Lembrando, meio que a parte Estados Unidos e Japão tinham certos conflitos, eram inimigos, né? Dentro de todo o processo da Segunda Guerra Mundial, que Hitler queria aumentar o seu poderio na Europa e no mundo, né? Essa expansão territorial alemã que a gente diz, mas nós temos dentro da Segunda Guerra, entre aspas, esse a parte entre Estados Unidos e Japão, até mais pelo lado do Japão, tá? Que se tornou inimigo dos Estados Unidos. No primeiro momento atacou uma base naval de Pearl Harbor dos Estados Unidos, lá no Havaí. Depois ele não contava com todo o arsenal que os Estados Unidos têm, né? Destruiu tudo que foi possível do Japão, na contrapartida do ataque dos japoneses. E como os japoneses não queriam se entregar, os Estados Unidos acabou lançando essas 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica, ele destruiu tudo por lá, que marca a história mundial até hoje e vai marcar por muitos anos. Uma consequência séria e grave. Além de matar muita gente, deixou muita sequela em pessoas, em crianças que viviam naquela época. Depois a gente cita no final do texto que eu acabei de falar para vocês, né? Que é a chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, interesses mundiais diferentes, interesses econômicos diferentes. Foi nesse período aqui no Brasil também, 1945, que nós tínhamos o governo de Getúlio Vargas. Era um governo autoritário, era um governo onde ele havia, entre aspas, dado golpe, né? Nós temos em 30 a entrada de Getúlio Vargas no poder, depois nós temos um período constitucional, depois em 37, que era para Getúlio fazer uma eleição, ele acaba assumindo o poder de forma autoritária, ditatorial, e ele é deposto em 1945 com o final da Segunda Guerra, porque chegavam aqueles ideais aqui também de que não se dava mais conta de ter a antidemocracia, né? Então ele foi deposto nesse período aqui no Brasil também, como consequência dessa Segunda Guerra Mundial. Um fator muito importante, a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, ao final da Segunda Guerra, né? Vocês lembram que ao final da Primeira Guerra Mundial nós tivemos aquela chamada Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada no intuito de formar um bloco que protegesse o mundo de futuras guerras, que houvesse antes um diálogo, que houvesse antes uma conversa, que as coisas fossem resolvidas de forma diplomática e não através de guerra. Então, ao final da Primeira Guerra, nós tivemos a formação da chamada Liga das Nações. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a ONU, a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que viria a substituir essa Liga das Nações com um pouco mais de ação, um pouco mais de poderio. Então a gente tem, ao final da Segunda Guerra, a derrota do grupo do Eixo, onde Alemanha, Japão, Itália estavam nesse grupo, com a vitória dos aliados, os ingleses, soviético, Estados Unidos, Brasil, quando foi participar, estava com os aliados, né? E ao final dessa guerra, nós temos os 2 blocos mundiais, o bloco capitalista dos Estados Unidos, né? E o bloco socialista, liderado pela União Soviética, que veio desencadear durante muito tempo na chamada Guerra Fria. Tá certo, pessoal? Leiam com atenção, leiam com bastante zelo, num momento tranquilo na casa de vocês, esses textos. São textos muito importantes dentro da história. Vocês vão conseguir assimilar bem e vão conseguir responder com tranquilidade as perguntas que seguem ao final dos textos. Tá bom? Segunda Guerra Mundial, o seu final, sua consequência, tá? Os meses finais, as consequências dessa guerra e um comentário, um pequeno texto que tem sobre o suicídio, sobre a morte de Hitler. Tá bom?
Tudo de bom para vocês. Espero vocês numa outra oportunidade, na próxima aula, com outro assunto que a gente volta a abordar. Fiquem bem junto de suas famílias. Um grande abraço e até lá, galera. Tudo de bom para vocês.